O Revista TST está de volta e vamos conferir as principais decisões das turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da 7ª turma. A Mercedes-Benz do Brasil não vai ter que indenizar metalúrgica com deficiência que havia sido dispensada pela empresa. Os juízos de primeiro e segundo grau haviam considerado discriminatória a demissão, por se tratar de descumprimento da lei que exige um percentual mínimo de trabalhadores com deficiência. Mas, ao julgar o recurso de revista da Mercedes ao TST, o relator, ministro Cláudio Brandão, entendeu que a dispensa da profissional não foi motivada pela deficiência, pois, na ocasião, também foram dispensados mais 500 empregados em razão da retração do mercado de caminhões. A decisão foi unânime. E uma empresa de serviços de vigilância e segurança de Santa Catarina foi responsabilizada pelo acidente de um empregado causado por terceiro. A decisão é da 3ª turma. De acordo com o processo, o ex-empregado, que era vigilante, caiu da moto quando se deslocava para verificar o disparo do alarme de um cliente. Ao se chocar com restos de obra em uma rodovia, o profissional fraturou a clavícula e o braço. Como não teve condições de retornar ao trabalho, foi aposentado por invalidez. Na Justiça, ele pediu o pagamento de indenização por dano moral, estético e material, e que a empresa fosse responsabilizada pelo acidente. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença e negou o pedido do empregado. O regional considerou que a culpa exclusiva pelo acidente foi da empresa responsável pela obra na rodovia. O vigilante, então, recorreu ao TST e o relator do caso, na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, teve outro entendimento. O ministro citou o artigo 927 do Código Civil, que diz: independentemente de culpa, há a obrigação de reparar o dano quando a atividade desenvolvida pelo empregador implicar riscos para os direitos do empregado. O ministro citou ainda o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que considera perigoso o serviço que demanda uso de motocicleta. Segundo o ministro, se a atividade é de risco, o empregador tem responsabilidade em caso de acidente e deve indenizar a vítima. O ministro ressaltou, no entanto, que a empresa pode, depois, buscar o ressarcimento com o culpado em outro processo. Por unanimidade, a 3ª turma determinou o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, para que os pedidos de indenização sejam julgados. E o Giro de Notícias encerra com o destaque da 6ª turma. A Petrobras não é responsável por créditos trabalhistas devidos a uma aprendiz terceirizada dispensada antes do prazo. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, havia reconhecido a responsabilidade da Petrobras por entender que a tomadora de serviços responde por todos os créditos devidos à aprendiz, no caso de a empregadora não cumprir com seus deveres. Mas, ao julgar o caso, a 6ª turma considerou a súmula 331 do TST, que diz que cabe ao autor da ação a efetiva demonstração de que o ente público não fiscalizou a empresa prestadora de serviços no cumprimento das obrigações contratuais em relação aos seus empregados. No caso, ao avaliar que a condenação da Petrobras se deu apenas com base no não pagamento dos créditos devidos, a 6ª turma excluiu a responsabilidade subsidiária. E você pode conferir e comentar essas e outras reportagens sobre as decisões do TST na página do Tribunal no Facebook. O endereço é facebook.com/tstjus.